Todos encontraram? Que diz: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo dos que não se veem são eternos. Amém? Eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é Deus e o Senhor é o único, é o único. Eu te peço que o Senhor venha continuar a falar com a tua igreja nessa tarde, agora através da tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, fala aos nossos corações, para que nós possamos entender e compreender o que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos, pois é muito pouco, mas fala conosco, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir da tua parte, aquilo que venha ser alimento para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu queria iniciar com uma pergunta. O que nos leva ao desânimo? Tem alguém aqui nessa tarde desanimado? Existem vários fatores e muitas coisas que nos levam ao desânimo. E se a gente for parar para analisar as coisas que nos deixam desanimados, são tantas coisas, não é? Tantas coisas. São mais coisas que nos levam ao desânimo do que as que nos animam. Às vezes até uma palavra coloca o nosso ânimo lá embaixo. É ou não é? Às vezes a gente está tão animado e tão empolgado para fazer algo, para realizar algo, e a gente às vezes vai compartilhar com alguém, aí aquela pessoa diz: rapaz, isso não dá certo. E às vezes é o suficiente para nos colocar o nosso ânimo lá para baixo. As lutas, as aflições também, as dificuldades, às vezes nos deixam desanimados, não é? Às vezes são tantas lutas e tantas provas que a gente fica desanimado, não é? A gente sai de uma luta hoje parece que ali na frente já tem outro esperando, não dá tempo nem a gente respirar, não é? Às vezes é assim na nossa vida. A gente tem momentos da nossa vida que vamos passar por uma maratona de problema mesmo, por um período de dificuldade, por um período de tempestade, né? Certa vez Jesus disse aos discípulos: olha, entrem num barco e passem para o outro lado. E assim eles fizeram. Eles entraram no barco e foram para o outro lado. Só que a Bíblia nos diz que quando eles chegaram em determinado lugar, levantou-se uma tempestade. E todos que estavam ali estavam com muito medo. E a maioria dos que estavam ali eram pescadores. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que aquela tempestade não era qualquer uma. Não era qualquer ventinho. Era diferente. Homens experientes, acostumados a lidar com esse tipo de situação. Mas a Bíblia diz que eles estavam com muito medo. E de repente, durante a madrugada, Jesus vem andando sobre as águas e vai ao encontro daqueles homens, acalma o vento, acalma a tempestade. Todos aqui sabem que Pedro, ele anda por cima das águas. Foi uma experiência na vida de Pedro extraordinária, que até nos dias de hoje ninguém que eu saiba andou sobre as águas. Homem nenhum andou sobre as águas, só Pedro, junto com o Senhor Jesus, claro. Mas por que eu estou dizendo isso?
É porque muitas das vezes é em meio às aflições e às dificuldades e às tribulações, é em meio às tempestades da vida que nós vamos obter mais experiências com Deus. É em meio às lutas que Deus vai se fazer presente, assim como Ele se fez com os discípulos. Ei, não tenham medo, eu estou aqui. Mesmo assim é nas nossas vidas, é em meio às lutas diárias, às dificuldades do dia a dia, que Deus Ele sempre vai nos mostrar que está presente, que está conosco. Sempre vai nos dar um escape, sempre vai nos mostrar um meio, sempre vai nos mostrar uma saída, sempre vai estar ali provendo as nossas necessidades. É em meio às dificuldades, é em meio ao deserto que às vezes a gente passa, que Deus se faz presente. A gente vê lá no livro de Êxodo com o povo no deserto. O povo andando em meio ao deserto, era uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Quando o povo tinha sede, Deus fazia brotar água da rocha. Quando o povo estava com fome, vinha um pão do céu, o maná. Quando o povo queria comer carne, codornizes caíam do céu e o povo comia carne. Isso era Deus mostrando que estava presente. Mas para que Deus mostrasse aquilo, Deus primeiro permitiu que eles passassem pelo deserto e em meio às dificuldades. Às vezes, Deus pode estar permitindo que você passe por essa dificuldade que você está passando, só para mostrar a você que Ele é um Deus com você, que Ele está com você, que Ele é quem te sustenta, que Ele é quem garante a tua existência, assim como o salmista diz. Eu vou temer por quê? O eterno Deus, Ele é o meu protetor dioturno. Ele é quem garante a minha existência. Então, em meio às adversidades e em meio ao desânimo da vida, é que Deus sempre está mostrando que Ele é conosco. É que Deus, Ele sempre está mostrando ali a sua presença. Não é? Por isso que Paulo escreve aos Coríntios aí no capítulo 4, ao qual nós lemos, versículo 16. Ele começa com uma palavra tremenda no verso 1. Ele diz: portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja desgastando, o nosso interior está em plena renovação. É normal quando a gente fica desanimado, parece que as nossas forças somem. Pelo menos comigo é assim, não sei com vocês. Quando eu me encontro em um estado de desânimo, parece que a gente não tem força para nada. O nosso exterior está desgastado, não temos força, não temos ânimo para nada, não temos força para nada. Quando nós nos encontramos em uma situação de desânimo, geralmente a gente fica assim, desgastado, sem força, sem vontade de nada, sem querer fazer nada. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele sempre está conosco. E Paulo nos dá uma palavra que, porque o Senhor está conosco, nós não vamos desanimar. Ah, missionário, mas isso não quer dizer que eu vou ficar triste. A gente pode até passar por um momento de tristeza e um breve momento de desânimo, mas nós não vamos permanecer triste nem desanimado, porque o nosso interior, ele está em plena renovação. Dia após dia nós estamos sendo renovados pelo Senhor. Porque como a palavra do Senhor nos diz, a nossa força, ela não vem de nós mesmos. A nossa força, ela vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Por isso, nós não vamos permanecer no estado de desânimo. Nós podemos estar desanimados hoje, mas amanhã nós vamos estar com o nosso ânimo lá em cima. Porque nós vamos receber um renovo da parte de Deus para as nossas vidas. Vai vir um renovo de Deus para a sua vida. Eu quero que você creia. Virá um renovo de Deus para a sua vida.
um renovo de Deus, e esse estado de desânimo vai passar. Amanhã você já vai amanhecer mais animado, porque o Senhor vai renovar as suas forças. O Senhor vai te erguer com a sua mão forte e vai te sustentar com a sua mão direita, assim como diz a palavra dele. Ele é quem nos mantém firme, Ele é quem nos levanta, Ele é quem nos mantém de pé, é o Senhor. O apóstolo Paulo também diz: olha, quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. E às vezes quando eu penso que eu estou fraco, aí sim é que eu estou forte. É porque quando nós estamos, meus irmãos, em um estado de desânimo, que as nossas forças se acabam, aí o Senhor, Ele entra em ação e Ele vai renovando as nossas forças. As nossas forças. Ele vai restaurando o nosso ânimo. Ele nos coloca para cima. Ele nos dá uma injeção de ânimo e de força. Se não fosse Deus em nossas vidas, nós já estaríamos destruídos. O tanto de luta que nós passamos, o tanto de prova que a gente tem passado. Imagina aí, se não fosse a poderosa mão de Deus em nossas vidas, sobre as nossas vidas, o que teria sido de nós? O que teria sido das nossas vidas? Por isso eu quero dizer para você nessa noite: não permaneça desanimado, procure se animar, procure um renovo da parte de Deus, para que Ele venha renovar as suas forças, porque o Senhor é com você. O salmista Davi traz um salmo, ele inspirado por Deus, e todos nós conhecemos de letra o Salmo 23, não é? Todos conhecemos, quando ele diz: o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Nada vai nos faltar, nada vai nos faltar. Ele é o nosso pastor, Ele é quem cuida de nós. É mais um motivo que nós não venhamos ficar desanimados, mas que venhamos procurar o ânimo, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará, nem os problemas vai nos faltar. Nem os problemas. As dificuldades, as lutas e as provas são importantíssimas nas nossas vidas. Depois eu vou mostrar para vocês aqui mais na frente dessa mensagem. As dificuldades, as lutas, as tribulações é importantíssimas em nossas vidas. É em meio às dificuldades e em meio às lutas que a gente cresce. É em meio às dificuldades e em meio às lutas que a gente amadurece, que a gente ganha experiência. É em meio às dificuldades. Por isso que elas são essenciais em nossas vidas. O versículo 17, ele nos diz: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Pois as nossas leves e momentâneas aflições estão produzindo para nós uma glória incomparável e valor eterno. Meus irmãos, quando eu leio essa palavra a qual o apóstolo Paulo ele escreve, e eu viajo um pouco num tempo e começo a imaginar a vida do apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem dedicado ao reino de Deus, que pregou em muitos lugares para muitas pessoas, e através da mensagem dele muitas pessoas se converteram. Através dele Deus operou milagres, prodígios e maravilhas. Só que Paulo era assim. Ele chegava num lugar, ele fazia a obra de Deus. Lá ele era perseguido, ele era maltratado. Muitas das vezes foi espancado, foi preso, né? Eu acho que os irmãos já ouviram falar de Paulo e Silas na prisão, não é? Libertou uma jovem endemoniada, foi preso. Foi espancado, humilhado em praça pública e foi preso. Então, o ministério de Paulo era assim. Era pregando a palavra de Deus e sofrendo perseguição, sendo preso, apanhando.
E quando eu vejo ele dizer que as nossas aflições leves e passageiras, ele dizia que as aflições que ele passava era leve, era passageira. Olha só, um camarada que apanhando, sendo humilhado, jogado na prisão, e ele abria a boca para dizer: isso aqui é leve, isso aqui é passageiro, isso aqui está produzindo para mim. Só que ele fala para nós uma glória incomparável de valor eterno. E eu acredito que foi a última carta que Paulo escreve, foi a que ele escreveu para Timóteo, porque ele diz: olha, acabei a carreira e guardei a fé. Timóteo, está chegando a minha hora, já estou terminando a minha luta aqui. Mas ele diz: mas a minha coroa está reservada, está guardada, e eu vou receber. O justo juiz é quem vai me entregar. Então as aflições que Paulo sofria, as lutas e as adversidades por conta do ministério, por conta do reino de Deus, estava produzindo para Paulo uma glória incomparável de valor eterno. As aflições que eu e você a gente passa estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, vou ler aqui bem rápido. Romanos capítulo 5, versículo 3. Você vai ver a importância das lutas e das aflições em nossa vida. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz confiança. A confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Olha só. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. As tribulações produzem para nós perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz confiança. Vejam só que as lutas e as adversidades em nossas vidas são muito importantes, porque é em meio a essas dificuldades que a gente vai ser tratado, é em meio a essas dificuldades que a gente vai ser lapidado, até chegarmos à forma a qual o Senhor quer que a gente seja. É em meio às lutas e às adversidades, é em meio aos problemas e em meio às dificuldades. Eu e você só vamos ser vitoriosos se a gente passar por luta. Se eu perguntar aqui para vocês e aos que estão nos assistindo em casa, quem aqui quer ser vitorioso? Todo mundo quer, eu não. Mas para sermos vitoriosos a gente tem que passar por luta e por prova. Já ouviu alguém vencer sem passar por luta? Se a gente for olhar a maioria dos grandes homens bem-sucedidos passaram por lutas grandes, tremendas, mas foram perseverantes e venceram. Dirá eu e você que temos o Deus que criou os céus e a terra em nossas vidas, pelejando ao nosso favor. Nós temos tudo para sermos vitoriosos. Tudo. Nós temos um Deus ao nosso lado, meu irmão, que não perdeu uma batalha. Por isso que nós não devemos temer. Por isso que apesar do momento de luta e de dificuldade, às vezes a gente fica triste, mas nós não podemos permanecer tristes, nem desanimados. Nós temos que crer que Deus está conosco nessa luta e nessa prova. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, trazer à nossa memória os grandes feitos do Senhor, trazer à nossa memória o que Ele já fez em nossa vida. Às vezes eu paro para pensar o que Deus já fez em minha vida e eu fico olhando assim: meu Deus, Tu és tremendo. Trazer
trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, grandes feitos o Senhor tem feito por nós. Por isso, estamos alegres. Deus está do nosso lado. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Nós estamos vivendo em um tempo difícil, em uma época difícil. O sistema está corrompido. Está corrompido. Não é? A incredulidade, a perseguição. O mundo nos oferecendo tantas coisas boas e prazerosas para a nossa carne. É difícil se manter firme em uma época como essa. Às vezes é difícil a gente ter forças para buscar a Deus em uma época como essa a qual nós estamos passando. Mas nós temos que perseverar. Perseverar em meio às lutas, perseverar em meio à aflição, perseverar em meio a essa época difícil. Nós temos que ser perseverantes. E nós não temos que ter em nossa mente que Deus vai mudar o mundo por conta de nós. Ele vai nos usar para mudar muita coisa nesse sistema corrompido. Ele vai usar eu e você para fazer a diferença. A gente vê isso com grandes homens, grandes personagens da Bíblia. Eu vou citar um aqui, Daniel. Daniel foi para a Babilônia, terra de idolatria, terra onde só se fazia o que era errado. E Deus não mudou a Babilônia por conta de Daniel, mas Deus usou Daniel para mudar a Babilônia. Através da vida de Daniel, Nabucodonosor se converteu, o rei de Babilônia. Através da vida de Daniel, muitos feitos o Senhor fez lá, e muitas pessoas daquela terra passaram a crer no Senhor, através de Daniel. Da mesma forma é na minha e na sua vida. Vai ser em meio a uma época difícil, em meio às lutas e às dificuldades, que Deus vai nos usar para fazer a diferença. E vidas vão ser mudadas e vão ser restauradas através das nossas vidas. Amém? Foi entoado um cântico, a última parte, a última estrofe, falou muito ao meu coração, quando ele dizia que há poder no nome do Senhor, que quebra as cadeias, que quebra as cadeias. As cadeias, as correntes, muitas das vezes que estão prendendo e aprisionando os nossos familiares. Eu queria que você profetizasse sobre a vida deles, em nome de Jesus, porque há poder que vai quebrar essas correntes, que as portas das cadeias serão abertas e essas pessoas serão libertas para a honra e glória de Deus. Há poder no nome de Jesus que quebra as cadeias. O verso 18 é o último ponto para mim encerrar. Nos diz: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são visíveis, pois os visíveis são temporais, ao passo dos que os não se veem são eternos. E eu queria fazer uma pergunta para você. Qual tem sido o seu objetivo? O seu olhar está fixado em quê? Às vezes a gente se perde um pouco porque o nosso olhar não está fixado no autor e consumador da nossa fé. Às vezes a gente quer afundar em meio à tempestade porque a gente tira o olhar do Senhor. A gente vê Pedro andou sobre as águas, mas a Bíblia nos diz que Pedro começou a observar o vento que era forte, então ele afundou. Mas enquanto ele estava olhando para o Senhor Jesus, ele andou sobre as águas. Então, nesse tempo difícil e nos momentos de lutas e de dificuldades, é necessário que a gente venha manter o nosso olhar fixo no Senhor, o nosso olhar fixo nas coisas de Deus. Colossenses capítulo 3 foi o que foi ministrado no Shabat, sexta-feira passada. Versículo 1 nos diz, Paulo ele diz: olha, vós
que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, olhai para as coisas que são de cima. Então é necessário que nesse tempo eu e você, a gente venha fixar o nosso olhar no Senhor e priorizar Deus em nossas vidas. Porque a partir do momento que eu e você priorizar Deus, Deus for primícia em nossas vidas, as demais coisas Ele vai acrescentar. As outras coisas vão correr atrás de nós. Não sai da minha mente uma palavra que o apóstolo Hermínio ele falou. Ele disse que a partir do momento que eu e você priorizar o reino de Deus, priorizar Deus em nossas vidas, os nossos olhos estiver fixos no Senhor, a gente vai precisar de 2 retrovisores para olhar as bênçãos que vão correr atrás da gente. Nós não vamos correr atrás de bênção. A bênção é quem vai vir atrás de nós. A bênção do Senhor é quem vai vir até nós. Não vai ser preciso a gente se esforçar para correr atrás de bênção, não. Uma coisa só é necessária: buscar o Senhor em primeiro lugar. E essas coisas, as demais coisas, tudo vai ser acrescentado. Mas é necessário que venhamos manter o nosso olhar fixo no Senhor, o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes nós colocamos o nosso olhar nas coisas terrenas e sempre esperamos obter mais coisas. E isso não é errado, você sonhar, você ter um sonho, um objetivo, trabalhar para adquirir algo. Mas você não pode deixar que isso seja prioridade em sua vida. Você tem que lutar, você tem que trabalhar, sim. Você tem que lutar, você tem que trabalhar, correr atrás daquilo que você quer. Mas o Senhor tem que ser prioridade. O seu olhar tem que estar fixo no Senhor. O seu coração tem que estar fixo em Deus. E os seus sonhos e os seus objetivos, se estiver dentro da vontade de Deus, vão ser realizados. Deleita-te no Senhor, e assim Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Então é necessário que venhamos fixar os nossos olhos no Senhor, sabendo e tendo em nosso coração que a nossa herança não é terrena. A nossa herança ela é eterna. A nossa herança não está aqui. Eu dizia hoje pela manhã, nós estamos aqui de passagem. Há um lugar que está sendo preparado para nós. Há um lugar a qual o Senhor foi preparar, a qual Ele mesmo diz no Evangelho de João, no capítulo 14, que Ele foi preparar um lugar e em breve Ele virá buscar a sua igreja, o seu povo, para que onde Ele estiver, nós venhamos estar juntos. Amém? Então, com essa certeza, a qual o Senhor é conosco, a qual Ele peleja as nossas lutas e as nossas batalhas, não vamos desanimar, vamos permanecer firmes, vamos permanecer buscando ao Senhor, e Ele vai estar renovando as nossas forças, dia após dia. Ele vai estar nos renovando, nos mantendo firme e nos sustentando de pé. E seja qual for a tempestade que eu e você venha passar, por maior que ela seja, Ele vai fazer com que eu e você ande sobre a tempestade, ande sobre as águas. Se Ele não fizer que a gente ande, meu irmão, minha irmã, Ele nos dá asa para voar. Se Ele não nos der asa para voar, Ele abre o mar e faz com que a gente passe. Mas uma coisa é certa, eu e você, nós vamos passar. As lutas e as dificuldades não vão nos deter. Nós vamos passar. Nós vamos romper em fé. A cada dia vamos romper em fé. Vamos romper com o Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé e aqui eu encerro. E nós vamos orar. Senhor, eu te louvo. Mais uma vez eu te agradeço pela tua presença em nossas vidas. Eu te agradeço até mesmo pelas dificuldades, as lutas e as tribulações que às vezes passamos. Porque é em meio às dificuldades que o Senhor manifesta a tua presença em nossas vidas. É em meio às dificuldades que o Senhor faz se conhecer, se manifesta
que o Senhor nos exalta, que o Senhor nos coloca em lugares altos, em patamares altos, em meio às lutas e às dificuldades, que o Senhor nos faz vitoriosos. Por isso nós não vamos desanimar, Senhor, porque o Senhor vai estar renovando as nossas forças. E se por acaso algum dia a nossa força esgotar e a gente não tiver mais nenhum tipo de força, o Senhor vai nos renovar. O Senhor vai nos manter firme e nos manter de pé, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Então nessa noite nós entregamos todas as nossas dificuldades, as nossas limitações, entregamos ao Senhor e te pedimos que o Senhor venha resolver da melhor forma. O teu trabalhar é o melhor trabalhar, Senhor. Sede com o teu povo, Senhor, sede com a tua igreja, Senhor. E eu te peço que a cada dia o Senhor venha estar nos dando direção, nos dando sabedoria, e que os nossos olhos espirituais venham estar abertos, para que venhamos ver a tua presença, para que venhamos ver o teu agir, o teu efetuar em nossas vidas. Sede conosco, Senhor, sede com o teu povo, sede com a tua igreja. Despede-nos em paz, leva-nos para os nossos lares em paz e em segurança. Dar-nos uma noite abençoada. E os que estão desanimados, eu te peço que no decorrer dessa noite o Senhor venha renovar as suas forças, venha renovar o seu ânimo, venha restaurar o seu fervor espiritual, e que amanhã eles venham estar renovados pelo Senhor. E se tivermos de passar por alguma luta e por alguma prova durante essa semana, que o Senhor venha ser conosco, pois se o Senhor for conosco, nós venceremos todas as lutas e todas as provas. Sede conosco, Senhor, sede com o teu povo e com a tua igreja. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vão em paz.